Olá, 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 bem-vindos, bem-vindas a mais um memorável episódio do nosso podcast. Hoje eu estou muitíssimo elegante, porque o nosso convidado pede essa elegância toda. Apesar de ter atendido a minha ligação Começou. com um ar assim de... Começou. Oi, quem é você? Quem é você? Mas ele te conhecia? Me conhece. Depois ele me retornou, porque ele deu um Google Humilde. pra mim. Bateu no Google. Humilde. Podia ser Viu no apenas Google, um... deixa eu ver quem é esse cara aí. Entendi. Mas é porque podia ser apenas Eu cheguei um telemarketing, humilde né? depois. E sabe como aparece no Google? Pidão da Santa Cecília hoje. Tá lá, mas É o Pidão das Alagoas. Pidão das Alagoas. Não sei porque o Márcio tá me chamando de Pidão. Por quê? Foi só uma Faz tempo que eu piadoca. não te Foi só peço nada, só uma piada. Ele é bem relacionado, como você falou antes de Muito gravar. bem, muito Ele é bem. bem relacionado. Sifu Alex Lô. Opa, muito obrigado, obrigado pela obrigado, presença. obrigado é uma vocês. honra para nós recebê-lo aqui para esse bate-papo maroto, como diz o Márcio. Seja bem-vindo. Obrigado vocês pelo convite desse tão ilustre podcast. Meu primeiro podcast. Todo mundo É tem mesmo? que desvirginar de alguma coisa. Hoje eu tô desvirginando do podcast. Meu primeiro podcast aí, tá? Espero não falar tanta besteira quanto... Porque dessa vez não é uma entrevista, é um bate-papo. Aí, quando é bate-papo, eu vou soltar algumas aqui que não condiz a um Sifu. Ah, mas assim que é bom. Nossa, promessa, hein? Mas assim que é bom, né, Igor? Né? Vocês que estão falando, hein? Igor, Eu só queria dizer que as palavras de cada um aqui, a responsabilidade individual não é do programa, tá? Nem do editor. Vamos colocar isso aí também, né? Agora no... Se eu falar alguma coisa, corta, que eu não quero ser cancelado, que nem o Monark, alguma coisa assim, né? Você sabe Vai que o único dos três aqui que tem haters nesse programa é o Márcio, né? É o Márcio. Por que, Márcio, você tem É o único que hater? fica levantando polêmica aqui, Você que é é melhor, polêmico? Tai Chi com Na verdade, Fu. assim, não é que eu sou polêmico, eu sou direto. Reto. Entendeu? Direto tipo é assim, na reto. verdade, é poucas ideias, entendeu? Vai, Não tem vai. que dar margem a lubrificações, assim, é assim ou assado, é isso. Pragmático o nome É bonito. mesmo? O nome é pragmático. Então, vamos começar com essa pergunta do Márcio? Vamos. Vai lá, Márcio. Vai, Então, Márcio. se for Alex Lô, o que é melhor, Kung Fu ou Tai Chi, Chuan? Oh, meu Deus do céu, vamos começar... com Olha, um começamos bem, negocinho. Igor. Ó, eu nem pensei nessa resposta. Brincadeira, eu vi os podcasts anteriores, aí eu falei assim, putz, eu acho que eu vou ter que responder isso. E aí... Mas Eu vou a comer. resposta não pode ser aquela resposta polida, mas tá? aí que tá, minha resposta tava já polida, porque eu falei assim, tipo, por que eles estão fazendo essa pergunta se Tai Chi é um estilo de Kung Fu? Olha só, hein? Tomou, Márcio? Tai Chi Chuan nada mais é do estilo de Kung Fu, basicamente é isso. Não, Então, tomou Gil, né? Não, por quê? Não, Como assim? A minha sustentação para responder essa pergunta é que tudo é Kung Fu. A resposta do Sifu vai nessa tá. direção. De encontro, Exatamente, de encontro com exatamente. o nosso pensamento. Exatamente. Mas também eu não vou fugir da resposta. Da resposta polêmica. Da resposta polêmica, na minha opinião, eu acho que Kung Fu é melhor por conta de que Eu faço Kung Fu. é Kung Fu. É isso que a gente quer ouvir, pô. Kung Fu agrega tudo, entendeu? Mas vamos para uma resposta um pouquinho mais técnica, tá? Independente dos estilos e da forma como você treina o Kung Fu, na verdade, na minha visão, tá? E como praticante de Kung Fu Hung-Gar e outros estilos, e também Tai Chi, alguns estilos de Tai Chi Chuan, é só perspectiva. Kung Fu e Tai Chi, Kung Fu externo e Tai Chi Chuan, eles são perspectivas. Tem uma matéria muito importante que o meu mestre escreveu justamente sobre isso. Sobre o Kung Fu, ele vem do hard para softness. E ao contrário, o Tai Chi, ele vai numa outra perspectiva, mas chega nos 50% num outro ângulo. Basicamente, é do softness pro hardness. Se o cara do Tai Chi não treinar, começar pelo softness e ir pro hardness, ele não é uma pessoa completa. Ele não é um praticante de arte marcial completo, porque senão vira só um praticante de Tai Chi Chuan de mão de alface. Ele não pode. Tanto que uma das matérias graduadas do meu mestre
ele é uma série de 12 exercícios chamado Tamoying-jin, o exercício Tamoying-jin. E esse Tamoying-jin, do jeito que ele aprendeu, foi ensinado por um mestre de Tai Chi lá de Hong Kong para ele. Por quê? Porque justamente o pessoal de Tai Chi estava treinando tanto... Essa sequência parte... é um tipo de Qigong. É Qigong. É Qigong, mas Qigong de força. Sim. Qigong de força. Sim. E aí, o próprio mestre de Tai Chi, como lá o Tai Chi Chuan, ele é meio raiz, não só para... Especialmente em Hong Kong, não só para saúde, mas depois você entra para a área de combate... você tem que treinar força, você tem que treinar Qin, né? Que é a força marcial. Então é isso. Então minha resposta é Kung Fu. Kung Fu. Mas comentem depois aí o que vocês acharam da minha resposta lá embaixo. Coloca lá. Colocar nos comentários. Coloca nos Mas você sabe comentários. que, nossa, a gente já começou a entrar numa coisa técnica aqui e eu acho que, putz, eu adoro isso, porque só pra falar que o Sifu Alex Luo, ele é mestre do estilo, eu ia falar Hong Chui, vamos falar Hungar, né? Igual. Que as pessoas acho que talvez vão conhecer mais. Estilo do tigre? Pode-se falar tigre? Estilo do tigre? É uma falácia também, mas muito conhecida como estilo do tigre, mas não é exatamente isso. Também A gente já vai falar de um contexto mais histórico, isso. mas só para falar uma coisa aqui, que eu achei bem legal a sua fala, e eu queria só ouvir um pouquinho sobre no Hungar, se vocês treinam princípios para ter uma flexibilidade nos movimentos, porque eu não conheço um estilo sulista, né, do sul, Hungar é o estilo do sul, né? E a gente sempre vê um estilo Hungar muito pesado, né? E, por exemplo, aí vou falar agora um pouquinho do louva-a-Deus, a gente sempre fala, não, relaxa os ombros, mais solto. No Hungar tem esses princípios assim? Não, deixa eu só complementar, aproveitar o gancho do Márcio, essa coisa do muito pesado. Para mim tem um complemento a isso que o Márcio falou, que é, eu vejo essas duas coisas. Tem essa coisa do pesado e forte, mas ao mesmo tempo, a movimentação de pernas, eu sempre vi como meio que como um felino mesmo. No Hungar. No Hungar, Então tem isso do tônus, do peso, mas tem também essa agilidade, isso falando não como praticante, porque eu não pratico também. Quando eu comecei a treinar o Hungar, na verdade, quando eu fui conhecer meu mestre, eu nem sabia que ele era mestre de Hungar. Porque normalmente você vê um cara de Hungar, é o cara barbudo com aqueles negócios de metal lá, do braço lá, e segurando sempre um tridente, né? Querendo espetar alguém. E aí quando vi o meu mestre assim... Eu pensei no Aquaman. Você tá quase. O Aquaman seria o estereótipo, o Jason Momoa seria o estereótipo do cara do Hungar. Aí eu vi o meu mestre, mais baixinho do que eu, pequenininho, eu falei assim, caramba, esse cara treina Hungar mesmo? Assim? Aí quando ele gerou a força em cima de mim, demonstrando uma coisa, eu falei assim, caramba, é isso que é Hungar. Então é uma falácia também de você pensar que o cara de Hungar, ele é forte, muito duro, pesado. Não. Meu mestre fala assim, a gente categoriza estilo do sul, estilo do norte, estilo interno, estilo externo. Eu acho que esses conceitos servem muito mais para campeonato do que realmente para o Kung Fu em si. Porque meu Sifu, eu vou citar muito do meu Sifu porque ele sempre é o meu guia. Então ele fala assim, Kung Fu é Kung Fu, entendeu? Kung Fu não existe divisões. Você não vai escolher um cara do norte para lutar ou o cara do sul para lutar. Você luta e pronto. Não é assim? Então, há uma diferença. Logicamente, não se pode confundir o que é treinamento e o que realmente ele vai mostrar. Então, de novo, o Hungar, ele vai começar treinando do hardness, né, que é a força, porque é mais fácil do aluno iniciante assimilar. O softness, que é como o Tai Chi Chuan, você sabe muito bem, é muito difícil fazer o cara se soltar, relaxar. O cara assim, o cara tá com o ombro assim, eu falo assim, relaxa. Você, eu tô relaxado. Não tá. Eu estou relaxado. Estou relaxado, não dá. E aí é esse conceito. Você começa do hardness e você vai soltando. Por exemplo, a primeira forma, que é o Kundikan, que é a forma do padrão I, ele é muito marcado.
ok? Aí, depois de anos e anos, meu mestre me ensina a fazer de um jeito solto, bem solto, fluido, para liberar Sim. chi, para circulação de chi. Então, é muito sobre o conceito, não sobre a forma. Zhang Sanfang, que foi o criador ou o mito da criação do Tai Chi Chuan, ele não criou a forma de Tai Chi Chuan. Ele criou um novo conceito de olhar para a arte marcial. Ele veio do... Putz, muito legal sobre o conceito, né? Ele veio Interessante sobre o isso, conceito da arte marcial. E você acha que os estilos podem ter sido também contextualizados em cima de um conceito? Por exemplo, louva-a-Deus? Não, Com certeza. Porque assim, hoje a gente sabe que o Wan Lang, né? Essa história que se contava lá, tipo, que o Wan Lang ficou vendo o inseto e foi lá e provocou... Tipo... Mitos. Entendeu? Não é isso. É um conceito. É um conceito, exatamente. O mesmo se aplica ao Shen Wanting. Na verdade, eu acho que todos os estilos, quando começam a ser nomeados como estilos, ele começa com conceitos e não com formas ou com técnicas em si. Porque técnica é muito fácil de você ensinar. Qualquer YouTube que você vê, você pode aprender alguma técnica. Legal. Agora, o conceito é o alto nível, entendeu? O conceito de como você captou a estrutura de um louva-a-Deus para atacar, defender, isso é conceito. Isso é arte marcial. Dar soco e dar chute pode ser desportivo, mas não chega a ser Porque uma inclusive arte marcial. eu comento isso com os alunos, a gente não está imitando o inseto, Não, a gente está imagina. entendendo um conceito. Digamos a forma chap choi. Não tem nada da pinça nada de a ver. louva-a-Deus e Isso. tudo mais. E é uma Isso. das formas mais importantes do louva-a-Deus. E essa Chap forma, choi. inclusive, historicamente dentro da família do louva-a-Deus, ela é uma forma de punho longo. Com certeza. Ele Do vem Chan do Chan Chuan, né? Ele capta do Chan Chuan. Então eu acho que os mestres, eles são muito bons de criar conceitos e olhar e falar assim, opa, isso aqui é bom, eu quero pra mim. Esse negócio de rotulação dos estilos é muito recente. Sim. É muito recente. Eu acho que não tem nem 250 anos. Não tem nem 250 anos isso aí. Então, os grandes mestres, no começo, eles não falam assim, tipo, eu tenho que aprender isso, e isso é Hungá, isso é louva-a-Deus, e isso é o quê? Ele chega para assim, opa, isso aqui é interessante, e vai acrescentar do meu modo de treinar e de lutar. Eu preciso disso. Tanto que algumas linhagens de Hungá, especialmente da família de Lan Sai-Win, eles incorporam o Pampou-Kyu dentro do Hungá. Já vi Você viu já? Isso. De Hungar fazendo isso. Por quê? Porque os discípulos de Lan Sai-Win olharam para ele e falaram assim, pô... Isso é bom, isso é legal. Isso é legal. Isso é um mestre que agregou... Algum mestre agregou isso pra gente e eu preciso guardar esse tesouro. Poderia falar um pouquinho sobre a história do Hungar? Assim, de uma forma assim, foi em meados de tanto, ou já tem há tanto tempo, até pra gente conhecer, porque eu conheço muito pouco, assim. Bom, na verdade, vamos lá. nada. Antes de a gente se alongar muito e ainda entrando na parte da introdução e já entrando na parte técnica, que é o que a gente gosta de fazer, Sim. falar sobre Kung A Fu. gente já chegou com o pé no peito, né? Não, e a gente... Já. Eu, como praticante de Hungar, Entendeu? já estamos preparados, assim, de receber, né, e tudo mais. Mas antes de tudo... É de muito bom tom a gente trazer alguma coisa para uma casa nova que a gente está entrando. Então, espero que gostem aqui, ó. Um presente pro estúdio aqui, tá? Dá uma olhada, abre aqui, tá? Abre, Igor. Ó, o anfitrião tem que abrir o isso Igor aí. é o chefe ali, porque ele que domina tudo. E eu acredito que vai incrementar aqui pro estúdio aí, tá? Espero que gostem. A gente tá em fase de montar um estúdio novo, né, então. Opa, isso aqui vai ser bonito, hein? Vamos ver. Tá? Não é aquelas caixas que tu abrir e sai a mão assim, né? Não, eu não sou tão... Ainda não tô tão... Idoso, assim, né? Como que é? Tão íntimo de vocês ainda. Quando a gente ficar íntimo de vocês, aí começa a fazer umas pegadinhas aí e tudo mais. A embalagem foi feita com Kung Fu. Foi, porque é difícil de tirar. E não fui eu que fiz a embalagem. Eu tô tentando não rasgar a embalagem. Pode rasgar, não tem importância a embalagem. É igual criança.
Pronto. Aí, ó. D43, é um Tem um símbolo. código. É, um código. é. Na verdade é o código da importação do chinês lá que eu falei pra colocar os produtos ilícitos aí dentro. O isopor, Ó. que legal. Presente. Olha, o Obrigado. isopor! É isso aí. É o que vocês estavam precisando. De um isopor aqui. Opa! Ó. Opa, um incenseiro pra trazer bons aromas, né? Ó. Uau. Ô, louco, Que aí bonito, sim, hein? hein? Nossa, hein? Ó. Aí coloca lá o incenso lá e ele vai Uau. escorrendo Com pra baixo budinho aí, vai muito- ficar Onde bonitinho, coloca hein? o incenso? Só deixa longe do Igor porque ele acho derruba as que- coisas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui acho que é pra espetar a vareta, né? É, tem um lugar pra espetar a vareta aqui, mas acho que você tem que colocar aqui em cima, aqui, ó. Aí Tá? vai escorrendo. a Isso, aí fumaça. vai escorrendo dentro da montanha e descendo que aqui, legal. aqui em cima. Esse aqui é tá pra bom? cima, aqui assim. É. Que E é um legal. incenso que ele solta fumaça e ele é descendente, ele vai cobrindo assim, como se fosse uma névoa. Que legal. Depois Muito aí, obrigado. Bruma. Para. Isso aí. Beleza, muito obrigado. Beleza, vai Parece que implementar, que bonito. nos tá? próximos Espero que programas traga. haverá Aí, esse efeito, hein? E aviso aos outros convidados aí, ó. Abrir o caminho, hein? Quem vier de mão Fica a vazia dica. aí, fica a dica. Tragam aí. presentes pra Tragam Quem gente. já veio presentes. também, quem já veio. E pode mandar presente Pode mandar novamente. Obrigado. Obrigado você aí pelo Super convite e obrigado. tudo mais. Não, mas acho que é legal, né? Porque aí vão compondo o cenário. Imagina depois aí uma prateleira só com os presentes do pessoal aqui. bom, Fica bom. legal, hein? Falando legal. em presente, deixa eu só fazer um jabá rápido Claro, aqui. jabazão. Se você quer apoiar aqui o canal de alguma forma, a gente faz isso aqui tudo porque a gente gosta muito do tema aí, porque, né? Enfim. Tá aparecendo esse Pix aqui na tela, se você quiser ajudar de alguma forma, qualquer contribuição é muito bem-vinda. E se você não quiser ajudar financeiramente, você pode curtir esse vídeo aqui, compartilhar com a sua academia, com quem você treina, com Deixar seus amigos. comentários. Deixar comentários, dar um Coloca, like. coloca no grupo da família. Ó, todo mundo daí sungar ali, ó, deixa o like lá, hein? Pelo amor de Deus. E coloca um pix aí, se puder. Aí deixa um É, comentário isso também. É, um comentário é bom. tem que ter comentário. Mesmo que seja falar assim, oh, se você tá mais lindo hoje, não sei o que, não, né? Eu sei que é de mentira isso que meus alunos falam, só pra passar de faixa, mas a gente agradece, viu? Você colocar assim, oh, como você tá bonito, agora tá mais jovial. É isso aí, a gente pode voltar agora. Jabá Voltamos feito. ao Então, assunto vamos lá. mais E a gente, histórico. Na verdade, então a gente tava retomando o que eu tinha perguntado de um conceito mais... A história, não foi? Da história. Da história do Hongá. E aí você podia já emendar a questão que eu falei do tigre, que tem essa falácia de que estilo do tigre. Você podia sim. já colocar isso Tiger na- Claw. Bom, vamos tentar resumir, né? Sim. Porque a história é muito longa, né? Então todo mundo tem uma... o pessoal tem a imagem de uma árvore genealógica, começando pelo Aba de Sin Sin, depois Hun Hei Kun, aí Hun Hei Kun ensinou por Luak Choi, aí Luak Choi ensinou irmão de treino e ensinou o pai do grande Wong Fei Hung, e aí Wong Fei Hung, né? Vamos fazer assim... Hong é quando começa a família Hung, ou não tem nada a ver? Não, na verdade não. Hongá, ele é atribuído a sua formação a uma figura histórica chamada Hun Hei Kun. Ah, Tá, tá. É Hong Hei antes Kun. do Fei Hung. Antes de Wong Fei Hung, Ah, tá? entendi. O que Bom, vamos voltar Me aí. lembro nos filmes de Kung Fu que eles falam, ô Fei Hung, seu danado. Porém, o Wong Fei Hung a gente chama de Xi Zhou, né? Aham. Porque ele foi o marco do Hongá. Por que ele foi o marco do Hongá? Porque através dele a gente chama de Modern Hongá, Hongá moderno. Ah. Então ele foi o... É como o Ip Man foi pro pessoal do Wing Chun. Ah. Ele modificou o Hongá do jeito que a gente treina hoje. Por isso que ele é uma figura tão importante dentro da nossa linhagem. E isso foi bom. Isso foi ótimo, na Entendi. verdade, foi ótimo. Depois a gente chega lá. Os Mas grandes mestres reconhecem isso como bom. sim, com certeza. Aliás, o nosso Kung Fu Hongá é baseado em Wong Fei Hung, nos ensinamentos de Wong Fei Hung. E isso, o Fei Hung, a gente fala, não precisa falar data, mas ele, sei lá. 1800 e 1805. Eu sou horrível com data, mas deve só ser mais pra ou menos gente assim. situar em Tá? que época, né? mais ou menos. Mais ou menos 1800. Aham. Antes dele, aí tem toda essa linhagem. Porém,
O que a gente ensina na sua escola? Você tem que decorar toda essa linhagem por conta da tradição, por conta de seguir uma linha. Você imagina um cara novato e você colocar um monte de coisa na cabeça dele. Não, você tem que seguir essa linha. Mas a gente sabe que quem estuda um pouquinho mais de Hungá, que o Hungá ele não foi feito através só de uma pessoa, mas ele foi feito através de um grande clã. O auge do Hungá antes do Wanfeihon é o clã maior que chama de Hunmun. Hunmun era um clã mais forte da China que queria combater a dinastia Qing. Por isso que nossa saudação é de lealdade a Ming. Então daí que sai. Diz que historicamente nem se sabe realmente se Hun Heikun existiu. Nossa. Entendeu? Que é atribuída à fundação do Hungá. E eu acredito muito nisso, porque imagina num estilo tão rico e com tantas técnicas que se pode atribuir a uma pessoa. Nunca. Você tem que atribuir a uma série de pessoas que congregaram, compilado ali, né? Isso, né? E o nome do Hun, tanto do Hun, do Hungá, quanto Hun, do Hunmun, que é o nome do clã, e do Hun Heikun, se você desmembrar os caracteres, ele é o chinês ou a China sem a terra. Entendeu? É porque naquela época onde se criou esse nome Hun, significa que o povo chinês está sem a terra dele. Puta, que animal isso. E é isso. E fora que o imperador mais venerado das dinastias anteriores era de sobrenome Hung. Então tudo compilou a mesma coisa. Não existe uma explicação, mas um monte de explicações que você pede. Mas isso é para historiador, então a gente que estuda mais profundamente. A maioria dos praticantes ele não vai entender muito isso e nem vai dar muita bola, porque para ele é importante a prática da arte marcial em si. Tá? Mas essa é a nossa visão histórica disso. É difícil, mas alguns historiadores vão falar para você. Nesse clã, existem alguns praticantes, alguns mestres que falam, não, eu ensino o Old Hungar, tipo o Hungar antigo. Ninguém não se fala isso. Né? Aí que tá. Como o clã era secreto, então não se sabia realmente quem eram as pessoas. Você só reconhecia alguém, por isso que foi criado essa saudação. Entendeu? Quando você faz essa saudação pro pessoal, você fala, esse cara é da dinastia Ming. Porque você não podia falar que o seu Kung Fu era da Shaolin. Porque a dinastia Qing não queria que o pessoal... tanto que foi queimado 2 vezes, né? O templo Shaolin. Então, quando você faz isso, você sabe que você venera a dinastia Ming e o seu Kung Fu era Shaolin. Só que o pessoal não podia saber. E nem quem eram os membros. A história dentro do Kung Fu, ele é muito, especialmente o sulista, ele é muito desse negócio da dinastia Qing, visto como o estilo do andarilho, né? Que é o estilo, na verdade é chamado de estilo do mendigo, né? Que é o pessoal disfarçado de andarilhos para não ser reconhecido pelo governo Qing, né? O Wing Chun, antes de Ip Man, também tem essa história. Quando ele fala, isso eu aprendi com um mestre que veio aqui no Brasil chamado Benny Meng, que ele é do estilo de Wing Chun. Quando se fala o nome de Nam Mui, que é atribuído como que é a fundadora do Wing Chun, é meio impossível naquela época. Por quê? Porque mulher não podia ser monja. Simples assim. Então por que colocaram Nam Mui? Nam significa 5. Mui significa não fala. Então 5 mestres que saíram do templo Shaolin para espalhar o conceito da revolta da dinastia Ming. E Mui significa não falar. Então, manter esses clãs
secretos, entendeu? Manter esses clãs secretos. E aí, o Namui, quando você junta, parece o nome de mulher. E aí, na lenda, você fala assim, foi uma mulher que inventou o Wing Chun. Fora que, antigamente, a sociedade era extremamente machista, o pessoal da dinastia Qing não ia dar bola para uma arte marcial fundada por uma mulher. Que perigo teria? Na cabeça deles, né? Que perigo teria uma arte marcial fundada por uma mulher? Né? Hoje não, né? Hoje, sim, pelo amor de Deus, mas vamos contextualizar aquela época. Sim, sim. Né? Hoje tem grandes mestras, né? Matriarcas das artes marciais. Né? Então é mais ou menos isso. Desculpa se eu estiver alongando muito, me interrompam, por favor. Tá? E aí chega em Wong Fei Hong. E Wong Fei Hong foi chamado como o nosso patriarca porque ele pegou tudo do Hungá e melhorou. Ele aprendeu com outros professores, outros mestres. A forma mais importante e mais alto nível, que é a famosa linha de ferro, não vem de uma linhagem direta. É o Conti ou não? Não, é chamado de T-Synchron. Ah, tá. Que é a linha de ferro, o arame de ferro, às vezes traduzem como arame de ferro. Que é o mais alto escalão a forma mais alta do nosso estilo. Ele não veio de uma linhagem direta de Wong Fei Hong. Ele vem de uma linhagem paralela. Lan Fuxin ensinou a Wong Fei Hong de uma linhagem paralela. Okay. Só que o Wong Fei Hong, ele era tão habilidoso, era tão certo, que ele não quis modificar o nome do estilo dele. Visto que na cidade natal dele de Foshan, tinha muitas escolas, era um celeiro de artes marciais. Então, se ele mudasse o nome dele, do estilo, como a família Wong, por exemplo, ia dar muito trabalho, e ter que construir tudo de novo e tudo mais. E ele tinha que solidificar o Hungá na cidade. Entendeu? E que deu certo, porque pensou em Foshan, pensa em Ip Man, Wing Chun e Hungá, né? Mas ele não vem. Alguns chutes que a gente treina também não vem de uma linhagem específica. Ele vem de um mestre chamado Song. A importância dos mestres fazerem intercâmbios. Sim. Que nem a gente está fazendo aqui. Porque o Wong Fei Hong não teria o Kung Fu que a gente tem, que ele tem hoje, se ele não tivesse feito intercâmbio. Se ele não tivesse conhecido outros mestres e conversado com outros e ensinado alguma coisa para eles, entendeu? Alguma coisa pra gente. Então nossa geração está voltando a fazer isso, a se comunicar. Teve uma época que os mestres não se conversavam direito. Né? A gente sabe muito bem. Agora não. E isso só tem que acrescentar pro seu próprio Kung Fu, mas como o Kung Fu em geral. É bom, né? Para todo mundo. Não, além dos mestres não se conversarem, se o aluno frequentasse a Academia de não pode. Punição severa. Não pode. Logicamente a gente faz uma curadoria, né? Sim. Você pega assim, se for, posso fazer esse seminário? Você, melhor fazer o outro lá com esse cara. Esse cara eu confio. Esse cara vai lá, esse é bom. Mas quer treinar Tai Chi, vai lá no Shaoxing lá que... Hoje esse intercâmbio acontece por meio dos seminários, por exemplo. Muito assim. por conta dos seminários, mas as pessoas veem campeonato como uma competição, mas a gente vê como uma troca, né? Uma troca. É uma troca. Campeonato é muito bom pra gente conversar e reunir o pessoal do Kung Fu. E muitos alunos que vão para campeonato, eles sempre relatam isso pra gente. Nossa, eu fui lá, fiz amizade com alguém do outro estilo X, do outro. Nossa, muito legal ver, que não sei o quê. E é isso aí. É isso aí. Pra não esquecer, por que o estilo do Kung Fu Hungá é muito atribuído a Tigre? Porque Tigre é uma das primeiras técnicas que você ensina, tá? Mas é também uma outra concepção errada que Hungá só treina Tigre, né? Tem umas escolas que chamam o Hungá como estilo do Tigre e Garça,
porque você vai trabalhar o softness e o hardness, né? A força e a maleabilidade. Então, o tigre ele é um contraponto da garça, o yin e o yang dos animais seria o tigre e garça, mas na concepção geral de Kung Fu, como qualquer Kung Fu sulista... desculpa. Primeiro erro de podcast é você não desligar o seu alarme. Põe ao vivo com a gente. Põe ao vivo. Aí... É que o horário que vai começar a sua aula, né? Que você tinha que estar dando ar. É a hora que eu devia estar comendo minha aveia. Tomando minha aveia quaker lá. Não, eu divago às vezes. Né? Então, aí voltando, mas como qualquer estilo sulista de punho longo, ele vai treinar 5 animais. O conceito dos 5 animais, ele vai estar lá. E isso vem do templo Shaolin, na verdade. O conceito dos 5 animais, ele vai estar lá. Então, e 5 animais a gente está falando de tigre, garça, serpente. Tigre, serpente. Pega o Kung Fu Panda. Peraí, deixa eu ver. Louva-a-Deus? Não, Louva-a-Deus não. Louva-a-Deus, esquece. Louva-a-Deus, deixa pra lá. É específico. Então não pega o Kung Fu Panda. Não pega o Kung Fu Panda. Pega o Kung Fu Panda, assim. Dragão, que é representado também pelo Panda. Também não tá no Kung Fu Panda. O Panda. Não tá, o Panda. O Panda é o dragão guerreiro. Tudo bem, vai. Então vai. Bom, tigre, vai. serpente... Tigre, serpente, garça, dragão e leopardo. Por que pegou dragão e serpente? Porque é o conceito. É o conceito Qual é a diferença da serpente? Você queria pegar isso aqui, fênix, ao invés do dragão? Dragão voa. Dragão pegava voa. O dragão, mas o dragão tem cara de mal, mano. Dragão é o melhor, dragão mais imponente. Eu sei, eu pra sou nosso, dragão. Então, Caverna do Dragão, Caverna do Dragão, lembra o Caverna do Dragão? Dragão é o mais imponente, por aí você tá questionando por que dragão. Não, só tô fazendo uma pergunta. E sabe o que é mais louco, que é o mais imponente, é o mais... Só que é um animal que não existe, né? Pra nossa, olha, depende da visão. Porque assim, para o conceito chinês, não é que ele não existe. Como que o dragão voa? Ele não, o conceito da luta de dragão, ele não é linear. Ele é diagonal e circular. Então não é que você não vê o dragão, é que quando você tá tentando ver o dragão, ele já foi pra lá. Quando você vê o outro lá, ele já foi pra cá. Ele foi pra Por cá, isso que você nunca viu o cá. dragão. Por isso que você nunca viu o dragão. Isso aí, aqui em casa tem outro nome, chama salário. A hora que eu vou ver o salário já sumiu. Ele quica, né? Você acha que tá lá no bolso, no bolso, opa, já foi. Pior que hoje nem é no bolso, né? É na conta bancária. Ele fala assim, ó, caiu, aí você entrou no aplicativo, sumiu. Esse é o dragão. Esse é o dragão. Aliás, é um conceito muito interessante, porque dinheiro para o conceito chinês, ele é serpente, ele é água. A água é relacionada à serpente. E não tá errado você falar que é dragão, porque serpente e dragão são quase a mesma coisa, sendo um grande e outro pequeno. Tá vendo? Então tava certo, pessoal. Agora o Sifu tá dando os créditos pra mim. É a mesma coisa. A diferença é que não tem asa serpente. É a mesma coisa basicamente você comparar um camundongo com uma capivara. Os dois são roedores, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Você tem um ponto também, Igor. Agora você confundir uma serpente com um dragão, você vai na trilha. Aí você anda na trilha lá. Aí chega uma serpente lá e fala assim, nossa, um dragão. Não dá, né? O que ela tá fazendo no chão? O que tá rastejando no chão. Mas no conceito da filosofia, dragão pequeno é serpente grande é dragão. Pronto. Eles resolvido a questão. Eles misturam alguns conceitos. Agora, Sifu, você começa a sua jornada no Kung Fu pelo Kung Fu mesmo? Ou teve pelo Kung Fu. Na verdade... Karatê, judô, capoeira... Minha jornada nas artes marciais foi direto pro Kung Fu. Na verdade, foi direto por uma coisa chamada banha. Sabe? Banha. Aqui, ó. Banha. Eu comecei a estagiar... Aí comecei a sentar, fui sempre uma pessoa muito agitada. Aí ia pra lá e pra cá, não gostava de ficar quieto. Aí eu comecei a estagiar, sentar assim, estagiar aí começou com quê? Com publicidade. Com publicidade. Aí comecei a sentir assim, aos 19 anos, uma protuberância abdominal. Que não era não era um dragão. E não era um dragão. Você tava vendo. E nem era ti.
Porque tem gente que acumula chi aqui. Ah, é verdade. Eu tô gordinho assim, não é porque eu tô gordo, eu acumulo chi, que a gente chama de chi belly, barriga de chi. Chi belly, né? Você pega o Buda lá, Sim, gordão, exatamente. chi belly, né? Exatamente. Mas aos 19 anos não é muito comum isso ter um chi belly. Aí eu falo assim, putz, você precisa treinar alguma coisa. E eu nunca gostei de filme de Kung Fu, ao contrário do pessoal falar. mesmo? Eu nunca assisti um filme do Bruce Lee até então. Mas e os antigos da Show Brothers? Shaw lá, Brothers, da... nunca. Mas Eu peraí, achava peraí. muito galhofa. Se for você, é nascido Você achava no muito Brasil. galhofa? Eu acho muito galhofa. Quer dizer, achava, né? Hoje eu não vejo pelo enredo, mas eu assim, aquela técnica. Não, Aquela técnica. Aí você peraí. fica assim, né? Peraí, a gente precisa deixar uma coisa. Peraí, se for você, é nascido na China ou Brasil? Eu O Marcos ficou ofendido sou agora, hein? eu O Marcos nasci na ofendeu agora. China, mas eu saí, eu fiz a Rota da Moamba. Chegou no Brasil. Que Brasil, caramba. Rota da Moamba. Paraguai? Como que é? Via Paraguai. Você vai lá na China, Paraguai. Isso quantos anos você Brasil, tinha? 25, não, brincadeira, não fui na 25 de março. Mas Paraguai, Paraguai. Quantos anos? Eu cheguei aqui aos 7 anos de idade. Então, mas é isso que eu queria falar, então. Peraí, você como um sou chinês... brasileiro. Não, tudo bem, mas chinês raiz. Chinês raiz que- Rota Paraguai. Não viu filme de Kung Fu? Não, não. Ah, não, então nada quebrou a um ver. paradigma. Não, porque a gente cara, acha que todo quebrar chinês sabe Kung Fu, pô. Não, eu sou muito mais brasileiro do que chinês. Minha alfabetização minha língua mãe é português. Eu penso em português, eu não penso em chinês. eu não Mas penso você em- aprendeu a falar chinês com a sua família mesmo, não foi sim, estudando sim, escola chinesa. por obrigação, né? Porque senão você não comunica com seus pais. Senão você... Nasci, tive que falar, mas assim, eu penso em português. Bom, mas Primeira- voltando então, aí você tinha... Aí eu, Ti, então, você aí eu tinha tinha o tia, Tibeli, 19, né? 19 eu anos. tinha um negócio de ti. E aí eu falei assim, eu preciso praticar alguma coisa. E eu nunca gostei de academia. Aí eu falei assim, acho que eu vou fazer alguma coisa aqui perto. O que tem aqui perto? Eu queria capoeira ou Kung Fu. Aí quando eu fui lá conhecer o mestre Gabriel lá, e entrei no Kung Fu. Mas o pessoal assim. não falava, não, você é o China tem que fazer Kung Fu. Não falava assim? Nunca, mas aí eu falei assim, esse negócio de Kung Fu é mó legal, hein? Isso aí, né? Dá uns alongamentos aí, dá uns chutes aí. O que é isso aqui? Que Cati? Cati, Cati. Aí eu aprendi 2 Cati, aí eu aprendi 3 Cati. Aí tinha os Toichá. Aí Toichá era muito louco. Que é Toichá é luta fazer combinada. Eles falam Aí que- você parece, você se sente o Van Damme dentro do Mas em que, Toichá. peraí, em que momento você começou a assistir filmes de Kung Fu? Quando que você começou a falar, deixa eu... Quando... Eu te falo isso porque sempre que eu vou à China, eu fico assistindo TV. E tem umas novelas, tem as novelas. Sim, Sempre sim. passa filme de Kung Fu. E já teve vezes eu estar assistindo uma luta entre o bigodudo de bigode preto, o bigodudo de bigode branco. E a cabeça branca sempre. E aí eu falava, nossa, eu fazia esse Toichá, eu fazia assim. Então, mas você não assiste fazia pelo esse enredo, movimento, entendeu? porque a história é muito ruim. Não, mas não é história. Exatamente. entendeu? Não é. Então, quando você não pratica Kung Fu, você acha chato. Então, você começou com 19 anos o Kung Fu. Eu quero saber quando que os filmes entraram. Ou não entraram até hoje. Primeiro filme que eu achei assim, velho, esse é um filme legal, é Tigre e Dragão. Putz, então a gente tá falando de... Caramba! Mas aí depois você foi pra trás? Foi ver os antigos? Aí sim, aí comecei a ver, conhecer o Shaw Brothers. Mas aí começou de alto nível. Tigre e Dragão Tigre e Dragão. Quem não assistiu, vale a pena. É maravilhoso. Meu filme preferido de Kung Fu, e não é Kung Fu, é mais um aventura-drama, é O Herói. O Herói é ótimo. Muito bom. Sensacional. Igor já viu? Acho que não. Não, Jet Li. vá pela experiência cinematográfica, não só pelo Kung Fu. Não, é um banho de fotografia. O filme, Tem assim, na é locadora lindo. vermelha, não? Não. Ah, Naquela tum-dum. Tem que dar uma de Jack Sparrow. Tá. Mas eu posso... Não pode falar isso? Não posso. Não pode falar? Assim pode, é um código. Pode. Você pode falar sim. Pode. Jack Sparrow. Inclusive tinha muito vilão em filme de Kung Fu. Sim, É. com certeza. Na época do Jack Chan, ele sempre lutava com os caras que tinham... Isso pode, né?
Aí é isso, não, eu vou sem... um dos meus grandes hobbies da minha vida é assistir filme. Eu sou cinéfilo. Então eu leio sobre cinema, estudo cinema, e aí e é por isso que eu fui mais pela parte do enredo do que realmente filme de Kung Fu. Porque o roteiro de filme de Kung Fu é muito ruim. Agora me fala uma coisa, tem um filme... Não existe, Tem né? um Não filme existe, basicamente. do Ip Man, não uma franquia 1, 2, 3, Sim. outro do Paralelo. do cineasta Wong Kar. Wong Kar-wai, Você isso, assistiu? sim, assisti, que é Você muito gosta? mais filosófico. Você gosta desse filme? Gosto demais. Eu acho... Aquele que ele luta na chuva, isso. É legal. É legal. Tem a Porque é muito mais... Zanzi. Zanzi. E Porque é tem muito uma mais... história ali também. Porque dos estilos. ele joga um Kung Fu, mas não Kung Fu de luta, mas o Kung Fu verbal. Ele Eu acho argumenta maravilhoso. sobre lealdade, o que é certo, o que é errado. Fala de família, fala do clã, sobre do legado. clã, do legado. E fala da influência a dos outros metáfora sistemas. do pãozinho. É ótimo. Você assistiu Entendeu? esse? Então Não, é cara. isso. Você já Ó, tem tem dois que colocar filmes. uma lista lá. Você já pro tem Igor. 2 filmes pra Vamos assistir, colocar. Igor. Vamos colocar uma O lista. Basílio, nosso irmão, fala que hoje tem um monte de praticante de Kung Fu, instrutor, professor, que nunca assistiu um filme do Kung Fu. Ele acha um horror. Tem que assistir. Tem que assistir. Tem que assistir. Tem que ter reverência. Tem que ter. Tem que ter reverência. Agora, não pensa que a gente vai ter que ficar lutando 15 minutos lá, que eu não aguento. Isso não Entendeu? dá, isso não vai dar dá. E Não pular dá. nos telhados, não dá? Não, infelizmente Ah, não, tentei porque tanto hoje é pular Brasilite aquilo. aí, vai cair. Andar assim na parede. Nossa, eu não. treinei também É. isso aí. É? Andar na parede, eu tava dando 4 Quem passos nunca? já. Quem nunca aos 22, 23 anos Opa, não tentou nossa. fazer isso? Fazer um flip que nem o... Fazer o flip, exatamente. O Jack Chan fazia. Exatamente. Andar na parede assim. Era fazer tudo um flip. isso. Quem Tudo nunca é tentou? possível. Não que a gente tenha sido bem sucedido nisso, mas a gente tentou. E no momento agora dessa prosa, dessa resenha, você começou lá com o Sifu Gabriel. Sim. Louva a Deus. Louva a Deus, louva a Deus. E trabalhava com publicidade. Trabalhava com Numa publicidade, agência. numa Ou numa agência, empresa. numa Numa agência. Ah, fui empresa e agência. Mas minha carreira na publicidade foi pouca, assim. Mas aí aos poucos você foi saindo da sua carreira como publicitário e foi migrando como... Ah, porque a carreira da publicidade é muito concorrida, né? Aí teve uma oportunidade de sair, né, da área da publicidade, né? Aí eu falei assim, será que é isso que eu quero? Ficar concorrendo com um monte de gente para ter um salário mais ou menos e dormir 4 horas por dia, né? É isso, Igor? Você pessoal, também faz eu isso? não sou publicitário, ainda bem. Não, mas Ainda bem. vídeo, audiovisual, tem essas coisas Tem. também, né? Tem, Aí eu não falei- os independentes, não quando Não, você se torna um independente patrão é de si patrão, The mesmo. Boss. The Boss, aí você faz o pronto, seu aí horário. você- você Laupan, que esse é o manda. esse é o famoso Laupan. Laupan. Pra quem não é conhece o isso. que é Laupan, você chega no restaurante, chama Laupan. Laupan é o dono, The Boss. Esse é o The Boss, o Igor é isso The aí. Boss. Ou se não assiste aquele filme lá, o Aventureiros do Bairro Do Bairro Proibido, Proibido, que o exatamente. Tem que cara do assistir. mal lá é o Laupan. Laupan é o Laupan. nome do cara do mal. É. Laupan é o cara. E ele é o Laupan. Então eu não queria, eu ainda não tinha dinheiro pra ser Laupan. Agora é só o Laupan da minha academia, mas hoje, por isso que eu tô aqui. Os outros que trabalhem pra mim, entendeu? Muito bem, estão ouvindo, né? É assim. Porque o publicitário não sai de mim. Quem é marqueteiro não sai o marketing. Tem que ser esperto. Alguém tem que trabalhar para Por isso, você. a mesma coisa pra mim. Quem tem relações públicas, diferente de Cepidão, não sai de mim. Não Eu- sai, entendeu? não pode É sair. isso aí. Por isso que eu que faço os contatos com os convidados. Ótima entendeu? relação pública, mas eu Vou deixo lá, falar entendeu? assim. Vou lá. Você não tem que entrar como cara Não. do telemarketing. Não, é que eu assim. entrei- Ô, senhor Alex, tudo bom com o senhor? Tudo bom? Não, mas tem uma justificativa. Em minha defesa, É. é que eu tomei uma porrada semana passada porque eu não usei um terminho. termo. É. Sabe aquele termo? Sei, que começa sei. com a letra M? Mestre. Entendeu? É, Aí sei. me deram uma invertida. É isso. Eu falei, não, deixa eu ir aqui. É mesmo? humilde, Conta hein? essa história, hein? Entendeu? O Deixa. cara é humilde, hein? Super. Tanto é que Nem vem. nenhum veio, entendeu? Nem veio. E talvez O nem cara vai vir. nem Se sei, fosse talvez comigo, eu não falava, não, venha, já talvez manda pra não pi. Não, o cara é humilde, hein? O cara aprendeu Kung Fu pra Mas caramba. aí depois. É. Não vou falar mais nada, porque aí vai ficar É. muito na cara.
Vai ficar muito na vai, cara? vai. Só os códigos. Eu tô curioso Você agora. tá- Só os canetas, códigos. canetas. Eu quero ver o negócio pegar fogo. Eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra É isso. brasileiro mesmo. Realmente é brasileiro. Eu gosto de É feijoada, brasileiro. rabada, sabe? Coisa quente, sabe? Moqueca baiana eu gosto, sabe? Mas aí você teve uma transição do estilo louva-a-Deus, porque você foi o Gabriel Sim, louva-a-Deus, sim. pro Hungar. Na verdade... Como foi isso pra você? Foi... Porque assim... O destino... você nunca procura. Quando Sim, você... sim. Quando você... Você nunca pensou, eu Não. quero deixar de treinar o louva-a-Deus, vou treinar o Hungar. não. Na verdade, quando eu voltei da China, aí realmente eu fui sócio de uma academia. Aí depois... Só que de uma eu- academia de... De louva-a-Deus. Ah, tá. Comecei dando Sim, a sim. sociedade de louva-a-Deus. Nesse entre empregos, eu fui pra China porque eu gostava muito de Kung Fu. E que ano foi isso? Ai, eu sou péssimo de data, mas é entre 2000 e 2016... Não. 2014 e 2016. Eu não sou muito bom de data, mas assim... Mais ou menos Tá. entre esses anos aí. Eu fui pro Templo Shaolin, porque você vai assim, qual que é Pra a onde eu meca, vou, né? a meca do Kung Fu. Você vai lá, Mas Templo Shaolin. Tem pro Shaolin em Henan ou... Hanan. Eu fui lá no Pertinho, Tampão. ó, pertinho da Vila Shen. Você podia ter dado um pulinho lá. 2 horinhas. É verdade. Pertinho, Mas naquela pertinho. época eu bobinho, não sabia de nada. Não. Aí eu só queria a fama. Então Sim. eu fui lá no Templo Você Shaolin tirar treinou no fama. templo ou No em uma templo. daquelas Não, escolas? sempre é uma das escolas. Tem não existe. trocentas escolas Logicamente, lá, né? tem uma oficial, mas nem é a mais importante. Eu fui na maior, que é a Tagou Wushu School. Pagou isso. Isso, a Tagou é aquela que fez a abertura das Olimpíadas. Das Olimpíadas. Peraí, o Templo Shaolin, você não pode chegar e treinar lá, é isso? Tem uma escola oficial do Templo Shaolin, mas ele não é a única escola. Entendi. Na verdade, o que acontece? O Templo Shaolin funciona da seguinte forma. É uma associação dos mestres um conselho que comanda a instituição, a marca Shaolin. Na verdade, o Templo Shaolin virou uma marca, um brand, um CEO, alguma coisa assim. E aí todas as escolas que estão ao redor na São cidade de muitas Danfang, escolas. na cidade de Danfang, eles são associados ao Templo Shaolin. Então Eles você se tem banham desse nome do Isso, Templo Shaolin. entendi. Você tem um carimbo oficial de Tipo, escola reconhecida. reconhecida escola do Templo reconhecida. Shaolin. É tipo Mas a Ponlai, que tá montando um império. Quem? Assim, a Tipo Ponlai. online. A Ponlai tá ganhando. Tipo, a gente tá milionário. Mas aí, o que se treina nessas escolas é um Shaolin antigo, tipo, sei lá, Lohan Chuen, não, Pei Shaolin antigo. Depende não. muito da escola que você tá. vai. Ou Então, tem mais moderno, Tem assim. umas escolas lá em cima, que são pequenininhas, com estruturas precárias, que eles dizem que ensinam um Shaolin verdadeiro. A escola de Tagou, como que era muito grande, era muito físico, muito físico, muito performático, tanto que muito competição de sandá, entendeu? Então varia assim muito do nome Tagou, né, Wushu School. E lá você ficou quanto tempo? 6 meses. 6 meses, 6 bastante. meses treinando. Quantas horas de treino por dia? São Deve ter 2 períodos de treino, né? 3 períodos de 3? treinos, na verdade. À noite também. Não. Na verdade, de manhã você acorda, antes de você tomar café da manhã, entre 6 até as 7 horas, você acorda e já vai treinar. Você treina até umas 9h30 da manhã ou 10, aí você toma café da manhã, aí o segundo período é das mais ou menos 10h30 até 12h30, 1h da tarde. Aí tem um período de descanso da tarde de almoço, aí sim começa de novo entre 2h30 da tarde até umas 5h30, 6 horas da tarde. Mas aí, você falou que é mais físico, é mais É performático. mais físico, performático. Mas pensando assim em técnica, assim, é legal também ou é... Como que é? Depende muito da escola que você for procurar. Quando você for para lá, você tem que saber muito bem qual que é o viés da sua escola.
entendeu? A minha era puramente forma, puramente técnica, mas técnica assim, pra jovens, sabe? Tipo, a primeiro dia que eu cheguei assim, o instrutor olhou pra mim e falou, prazer, aí ele ficou tocando assim no meu músculo, assim. Bem comum. É, né? tipo, Eles fazem 27, isso, 28 anos, assim. Eu já tava passando um pouquinho do ponto, entre 27 e 28 anos. Aí ele olhava assim, não, ainda dá. Tipo, ainda dá. Ver o Tipo, ponto da carne na frigideira. ver o ponto da carne na frigideira. Porque se eu tivesse muito duro, eu não ia conseguir performar o que eles queriam. Entendeu? Então, por isso que eu falei assim, é muito físico. Aquela época, tava truncado, assim, tipo... Banha zero. Perdeu todo o Na time. primeira semana que eu treinei lá, eu não conseguia subir escada. Eu andava que nem cowboy, assim, na escada. Subindo a escada, assim. De tão doído que tava. E pra aliviar a minha dor, eu tinha que mergulhar meu corpo dentro da banheira de água quente pra aliviar a dor. Tinha água quente lá. Tinha, então, chique naquelas, porque era das 7h30 da noite... era das 7h30 até as 8h30 Deixa eu só contextualizar Uma aqui. banheira para 12 pessoas. Mais ou menos. E a mesma água, não troca a água. Não pode trocar água. Lógico. Você ficou de que mês a que mês? Só pra eu saber. Entre... Você tava frio? Muito. Tanto que... Você chegou no verão? Não, eu cheguei na entre primavera e fui até o inverno. Uau, tá. Mas no começo do inverno eu já não tava aguentando mais. A gente que é do tropical, eu morenão aqui, sabe? Praia Grande, brasileiro, Ubatuba, sabe? Mongaguá, Jericoacoara, assim, sabe? Porto de Galinhas lá. E lá os caras começando a chegar nos 3 graus, 4 graus, aí eu pedi pra sair. O que me fez sair do Templo Shaolin foi o frio. Eu pedi pra sair. Então você saiu quando? Em que mês? Você saiu em março? Não, fevereiro? deve ter saído janeiro. lá Janeiro. No começo. Desculpa, no final de dezembro. É isso que eu ia falar, deve ter bem saído. no começo. Bem no começo do inverno. Bem no começo do inverno. Ué, então quando você teve lá? Eu tive lá de agosto a março. Então. Você pegou o inverno inteiro, então. Verão. Verão, outono e inverno. Você pegou o final de verão, saí na né? primavera. Então. Final de verão. Não, então eu errei. Então não tava na primavera. Eu entrei, então, Não, você deve ter chegado perto no outono. No outono, exatamente. Porque agosto ainda Porque é verão lá na lá. China, outono e primavera são meio que parecidos em relação à temperatura. Né? Em relação à temperatura. Aí começa a esfriar. Não, mas o frio é duro, hein? Deus me livre. Aí não consegui. Aí E tem pedi pra treino sair. no frio, né? Eu achei Tem. que... Sabe o que eu achei? Que não ia ter treino. Começou a nevar, eu falei... Não, tem. Acho que vão dar um... Tem. Que nada. Só que De sim. repente só escuto... Só que se lasque lá, tem que treinar. E o meu instrutor, ele é dedicado, porque a aula é especial para estrangeiros, né? A gente não era treinado juntamente com as crianças. Mesmo porque a você gente não sendo chinês, falando, você era mas estrangeiro. não, eu precisava de uma mordomia. Tá. Apesar de tudo, parecia não ter mordomia, mas era uma mordomia. Nossa. Não, comparado aos moleques lá, pelo amor de Deus, era uma mordomiazinha. Nossa. E aí, então era um instrutor dedicado. Só que o meu instrutor, ele queria ir embora, só que ele só não ia embora porque eu continuava lá, treinando. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, nossa, eu não tô aguentando. Meus amigos, e aí todos os meus colegas de treino, ingleses, americanos e de outras nações, russos, por exemplo, já estavam começando a ir embora, porque festa de fim de ano e tudo mais. Sim. Né? Aí eu só tava segurando meu instrutor. Aí meu instrutor falou assim, olha, você não vai embora. Brasileiro. Não, tá com frio não? Tô Queima de fogos, Copacabana. Agora, deixa eu só resgatar. Basicamente é isso. Resgatar uma coisa na linha disso que o Hugo perguntou do tipo de treino. Você falou bastante de conceito, se for. Esse período que você teve no Templo Shaolin, como é que você viu, ou como é que você absorveu? Deu para absorver um pouco do conceito do Shaolin? Eu vou falar que é muito comercial. Logicamente, aprendi muita coisa lá. Muitas formas importantes que eu carrego até hoje. E treinos que eu levo até hoje para os meus alunos, assim. Mas, como você não tem muito tempo e não tem um mestre que olhe
observe você, é um instrutor do Templo Shaolin, né? Não um patriarca do Templo Shaolin. Então ele vai ensinar o que ele sabe, basicamente é isso. Agora, a filosofia, eu aprendi quando eu aprendi, conheci meu mestre. E aí, que nem você falou, como você chegou ao Grão-Mestre Franqui? Eu nem sabia que ele era o Grão-Mestre Franqui. Eu sabia que tinha um mestre lá no sul da China que é mais quentinho, e que eu precisava treinar lá porque era mais quentinho e era um outro estilo. E eu não podia, e ainda tinha alguns meses para continuar. Aí meu mestre não queria me receber direito, porque ele nunca recebeu ninguém do Brasil. Aí eu, sem avisar, eu fui pro sul da China, bati na porta assim, tô aqui. Mas, caraca, você veio? Você não tava no Templo Shaolin? Tava, e agora? Peguei uns 2 dias de treino. Agora lá. eu tô aqui. Tô aqui. Você é Agora louco olha, mesmo, você é hein? louco mesmo, né? Então vamos lá, vamos treinar, né? Aí comecei a pegar conceito, filosofia, o que é isso, o que é aquilo, moral, ética e tudo mais. Porque realmente você tem um patriarca pra ver. Aí tá bom, vai fazer, treinei com um baixinho lá, mó legal, beleza, voltei aqui. Aí vai assim, tem um aluno lá nos Estados Unidos, da hora. Então, posso treinar lá com ele também? Que é o meu Tyson Rin, o Pedro Ceperuí, presidente da Isongá Mundial. Aí eu falei assim, tá bom, beleza. Aí quando eu tive acesso à internet aqui no Brasil, aí que eu coloquei lá, Google, né, Frank E. Aí eu pensei, caraca, esse cara tem tantas filiais nos Estados Unidos, um nome respeitadíssimo fora da China. Porque lá deve ter um monte de mestre que não é reconhecido exteriormente porque está na China. Sim. Agora, se você não acredita num destino ou que numa energia te puxa para certas coisas que é para ser mesmo, então não sei o que é. Assim, o que eu conselho para lição de vida, se eu posso dar algum conselho de vida, continue trabalhando, entendeu? No que você goste. Não desfoca muito do que você realmente gosta. Porque se você gosta mesmo, as energias vão até você. Cedo ou tarde. Vai te puxando. Puxa pro caminho que você realmente quer. Eu nunca tinha pensado nisso, aí eu falo assim, cara, eu conheci um grande mestre e eu nem sabia. Pra você pensar, você mesmo sendo chinês, mas você sair do Brasil e de repente você cai numa região da China que você, não sei se você conhecia, mas talvez não conhecia. Não. Você bate lá num mestre e quando você vê o mestre, é um mestre fodástico, né? Da linhagem. E vocês também, né? Com o mestre de vocês, Sim, né? sim. Imagina, onde você poderia, do outro lado do mundo, achar um mestre que queira assim, vou ensinar vocês com toda a minha dedicação e todo o meu carinho. É muito difícil. Muito difícil. Não, e se você não acredita nisso, que é obra do destino, é obra do destino. Não, e tem um termo que eu gosto muito, um termo chinês, que eu acho que eu já li muitos textos falando que é um termo meio budista, que fala de destinos, encontros predestinados. Yanfan. Eu não conheço essa Como coisa. Como é a pronúncia? Peraí que eu vou achar aqui. E fala justamente disso. Fala dos encontros, desses na verdade. encontros. E fala que os encontros que acontecem hoje, de alguma maneira, num outro tempo, meio que a gente combinou. Sim. Entendeu? Aí sim, A gente meio por que causa combinou das nossas reencarnações. Isso. O budismo, ele trabalha muito nessa parte das reencarnações, e aí a reencarnação, ele sempre vai estar ligando a gente de alguma forma. A gente não está por acaso, em alguma forma a gente se encontrou em outras vidas, entendeu? Então o budismo vai trabalhar muito essa parte mesmo. Yuanfan. Yuanfan é destino. Como que é? Yuanfan é destino. Destino, simplesmente assim, é destino. É que eu acho que quando a gente traduz como destino para nossa cabeça ocidental... Não. E é isso que eu ia corrigir também. coisa Parece que é determinada, uma coisa que você Isso. tem. Não, destino, numa visão mais ampla, são todas as possibilidades que te levam para algum resultado. Não há certo ou não há errado. Mas não é um caminho. Digamos que o destino é o vento que sopra
na direção. O caminho que você vai levar, você vai navegar com o seu barco, é uma coisa. O destino é o sopro. É o vento que sopra na direção. Como você vai navegar para cá ou para lá, aí está nas suas mãos. Mas se você não tivesse vento, que é o destino, você não chegaria em lugar nenhum. Também. Só que se você não souber também manejar o seu barco, também você fica à deriva. Então é isso, mais ou menos. Muita gente também me critica quando eu falo isso. Espero que vocês não me critiquem nesse sentido, porque tem gente que fala assim pra mim: Sifu, eu acredito que a gente pode ser tudo nessa vida. Aí eu falo assim: não, você não pode ser tudo nessa vida. Desculpa, isso é uma ilusão que colocaram na sua cabeça que não tá muito certo. Mas eu sonho em ser modelo. Aí eu falo assim: desculpa, você não tem nem altura pra isso, pra ser modelo daquele jeito. Eu quero jogar vôlei. Quantos metros você tem? 1,60 para jogar vôlei? Como profissional, nessa vida você não vai estar. Isso significa que o destino, ele já faz umas certas coisas para você. Como se eu fosse muito alto, eu não seria muito bom no Kung Fu. Porque é muito mais difícil para mim manejar as minhas extremidades, que é muito mais fácil de pessoas mais baixinhas, de estaturas mais baixas. Isso, na medicina chinesa, a gente chama de destino. Certas limitações que você fala assim: opa, isso aqui é propício para mim. E você tem que identificar o que é propício para você. O pessoal acha que japonês e chinês é tudo bom de matemática, e eu não nasci com esse dom de matemática, entendeu? Aí o cara fala assim: não, eu quero ser matemático, mas desculpa, não vai rolar ainda. Você até pode ser, mas é muito esforço e talvez leve uma vida para você. E talvez você não viva essa vida por conta de uma coisa que você colocou na sua cabeça. Entendeu? A pessoa acha que eu fiz muito no Kung Fu, mas pra mim, eu só fui o que eu queria fazer. Sem nenhum esforço. E nada disso foi esforço pra mim. Porque se esforçar cansa. E pra mim não cansou. Em nenhuma maneira. Você foi pro Templo Shaolin porque eu queria ver o Templo Shaolin. Isso não é esforço. Queria ter essa experiência lá, queria viver. Sim. Quero treinar Hungá. Nossa, deve ser muito cansativo. Eu falei assim: não, eu gosto disso, cara. Meu Sifu fala assim: ou você gosta muito do que você faz, ou você é de um maluco. Porque continuar 15 anos, 20 anos fazendo uma coisa que tu não gosta, você é bem doido, viu? Eu acho que essa é um jeito bom de terminar, hein, gente? Mas sabe o que não exige esforço nenhum? Clicar nesse botão de like aqui embaixo. Aê, agora você mandou bem, hein? Aí, ó, gancho. Nossa, hein? Link. Agora você mandou bem, hein? Gancho, link. Eu acho que a gente deveria gravar uma parte 2 com o Sifu. Opa, porque tem um monte com todo prazer. Não, ficou muita de coisa perguntas aqui. que estavam aqui na minha cabeça que não entraram nesse episódio. Não, Mas eu fiz de propósito. Eu acho que Foi pra acho que É voltar. estrategista, né? É o Merece. marqueteiro. Não, e outra coisa, tinha tanta coisa que eu queria falar sobre Hunggar, conceitos, que tipo, a gente já fica 5 horas podcast. Então a gente já fica com essa... Escreve aí. Já Escreve sobramos aí. os Se ventos vale a do pena destino. a parte 2. Comenta aí se quer a parte 2 comigo aqui, tá? E alguma empresa de comida, por favor, hein? Patrocina isso aqui Porque agora. se for, Tá com fome, se se for for? Alex, tá Não. passando fome aqui. Não, é porque... O China Box, patrocina a gente aí, China Box. China Box aí, patrocina aqui, hein? Porque... Não é que os anfitriões não foram legais. Aliás, não posso nem mostrar a marca aqui, ó. Olha os biscoitinhos aqui. Tem biscoitinho. Tem biscoitinho aqui, Tem aqui também, tem café, tem chá. café. Eu tô super servido. O problema é que eu não gostaria de gastar o dinheiro deles. Então patrocina aí na empresa de comida. Aliás, tem que quebrar esse paradigma também, né? De que
professor de Kung Fu, só quer chazinho aí fica com fome só tomando chazinho. Não, toma café. Não, tem que tomar Não, café, cappuccino, né? Come bis, né? bis, Come bis. amanditas. Depois a gente treina tudo de novo. Que a gente treina pra comer. Conhece amanditas? Porra, é bom pra caramba. Bom pra Eu caramba, tô tá numa fase que eu tô gostando muito de amandita, cara. Nossa. Nossa. Mas a original, porque tem umas, né? Tem Não, umas não, fake. amandita. Amanditas, Amandita. Isso aí não tem como. Lacta, Não, por esse favor. jabá gratuito aqui. Vamos fazer Tá bom, mas contato não com a pagou Amanditas? nada. Lacta. É da Mandita. A Mandita é da Lacta. É da Lacta. É, dá lá. Vai, ajuda a gente, vai. Ajuda nós, hein? Ajuda Hashtag nós é aí. isso. É isso? É isso aí. Muito Obrigado. Sufu. Grato pelo convite, por a gente compartilhar. E deixa um comentário aí pra gente voltar Fala e pra falar gente. outras coisas. Faltou uma coisa essencial. Fala pra gente o nome do seu mestre. Grão-mestre Frank I. F-R-A-N-K. Isso, procurem lá. Tem E- vídeo no YouTube dele. Tem alguns vídeos no YouTube dele, ele jovem, os mais velhos aí ele já não mostra muito, mas ele tem os vídeos lá e segue a gente ali, Na né? sua escola, onde Na minha é? escola. Mais fácil, né? Instagram, né? @AlexLoKF. Mas vai estar aqui também, né, editor? A gente vai colocar. Vai estar Pode- na pode descrição. falar, E por o Instagram da escola é @Kung Fu 5 Animais, numeral 5 animais. Fácil. Fácil, Cinco fácil, animais. fácil. Tá bom? Beleza, Bem, maravilha. Muito obrigado, viu? Obrigado. A gente que agradece. Valeu. Valeu, gente. Até mais.